Muito bom dia, amados irmãos e irmãs. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do Êxodo, capítulo 4. Livro do Êxodo, capítulo 4. Iniciamos uma jornada de conhecimento daquilo que são os relatos da história do povo de Israel, que nos vão levar na semana que celebramos a nossa Páscoa. A nossa Páscoa diz a palavra de Deus, Paulo escreve aos Gálatas e diz: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então é nosso objetivo chegarmos à semana em que lembramos, apesar de já termos lembramos em cada domingo a nossa Páscoa, o sacrifício de Jesus, quando celebramos a ceia, mas a nível de calendário nós temos um tempo em que esse facto não é só lembrado por nós, mas também por todas as pessoas, e é nosso propósito chegarmos a essa semana lendo no livro do Êxodo os acontecimentos que levaram à instituição da Páscoa dos judeus, em que um cordeiro de substituição foi sacrificado para proteger, para livrar os filhos de Israel daquele acontecimento em que todos os primogênitos foram mortos, mas na verdade dentro do povo de Israel todos foram protegidos pelo sangue que estava nas ombreiras das portas, e o anjo, quando passou, ele por causa desse sangue que tinha sido derramado, e com esse sangue foram pintadas a entrada da porta das casas dos israelitas, não houve morte, foram salvos. Então este estudo que nós estamos a levar a cabo, vamos no 4º capítulo, é nosso objetivo nós chegarmos à Páscoa, lembrando esse acontecimento também que deu origem à salvação e à libertação do povo de Israel. Vamos então no capítulo 4 e vamos ler na palavra do Senhor todo este capítulo, e depois vamos fazer algumas considerações acerca daquilo que nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isso que tens na tua mão? E ele disse: Uma vara. E o Senhor disse: Lança-a na terra. E ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, ou numa cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estenda a tua mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: Põe agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse o Senhor: Torna a pôr a tua mão no teu seio. E tornou a colocar a sua mão no seu seio. Depois, tirando-a do seu seio, eis que se tornara como a sua carne. E acontecerá que, se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do teu primeiro sinal, crerão à voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que tomares do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse-me Moisés ao Senhor: meu Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua.
E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de se falar. Ele, porém, disse: meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a boca dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, a vara na tua mão, com que farás os sinais. Então Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: eu irei agora, e tornarei a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: vai em paz. Disse, porém, o Senhor a Moisés em Midian: vai, volta para o Egito, porque todos que buscavam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito, e Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta, que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito: deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio do seu filho, e lançou-o aos seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse o Senhor a Arão: vai ao deserto ao encontro de Moisés. E ele foi, e encontrou no monte de Deus, e beijou-o. E relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor com que o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão, e juntaram-se todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu, e quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel, e que via a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Vamos pensar um pouco no pano de fundo, no cenário em que a nossa leitura da palavra do Senhor está se enquadra, em que os acontecimentos decorrem. Deus aparece a Moisés, e o capítulo que nós lemos ele tem ligação ao capítulo anterior. Portanto, estamos a seguir a primeira conversa que Deus teve com Moisés naquele monte de Deus em Horeb, em que Deus se revela e lhe dá a conhecer o seu plano para libertar o seu povo. Quando falamos de Moisés, falamos provavelmente do maior líder que o mundo conheceu. Moisés é chamado por Deus e capacitado por Deus para desempenhar uma missão impossível. Aos olhos humanos, estamos só para nós percebermos o que é que estava a acontecer. Moisés é chamado por Deus para enfrentar o maior líder do mundo daquela altura, o maior poder, por várias razões, do mundo daquela altura. Portanto, dito isto, nós, já foi aqui referido, os acontecimentos que estão a ocorrer no nosso tempo levam-nos, têm uma grande em termos de comparação com aquilo que aconteceu no tempo de Moisés. Portanto, estamos a falar de um personagem bíblico de grande com
do qual nós temos um grande respeito, e temos muito a aprender com as suas vacilações, com as suas dúvidas, e é esse o propósito, que nós possamos tirar lições para a nossa vida, para a nossa própria vida, apropriarmos daquilo que são os acontecimentos relacionados com a experiência de Moisés. Portanto, estamos a falar de um grande homem de Deus, do qual Deus também, ao qual Deus também honra. Nós vemos no Monte da Transfiguração que uma das personagens com que o Senhor Jesus falava, naquele momento em que levou os 3 discípulos com ele e subiu ao monte chamado Monte da Transfiguração, um dos personagens que falava com Jesus acerca da sua paixão, acerca do seu sofrimento, era Moisés. Temos 2 pessoas que um deles foi levado à presença de Deus sem passar pela experiência da morte, e temos só 2 pessoas na Bíblia, que nos relata a Bíblia, que tiveram esse privilégio de subirem, ser promovidos à glória sem passarem pela experiência da morte, que é Enoque e Elias. Enoque é provavelmente a biografia mais curta da Bíblia, porque não temos detalhes acerca daquilo que foi o desempenho da sua vida, não há grandes pormenores. Uma coisa nós sabemos: a Bíblia diz-nos que Enoque andava com Deus e por isso Deus o levou. É uma das 2 pessoas que a Bíblia nos fala de que foi promovido à glória, à convivência nessa esfera perfeita, onde o local da habitação de Deus, sem passar pela experiência da morte. Temos Moisés e Elias, ou melhor, Enoque e Elias. Moisés é um personagem de destaque também, que temos o privilégio de o vermos no Novo Testamento a falar com o Senhor Jesus acerca da sua paixão. Portanto, estamos a falar de uma pessoa importante, e importante para nós e para o nosso ensino, naquilo em que ele vacilou e naquilo em que ele também correspondeu às expectativas de Deus para fazer a sua vontade. Então o cenário é este: Deus revela-se a Moisés naquele monte, por meio de um arbusto que ardia e não se consumia, e isso motivou o espanto de Moisés, e Moisés fez uma tentativa para se aproximar de Deus, mas a santidade de Deus é tão perturbadora, isto deve incomodar os nossos corações. Por um lado, a santidade de Deus e a pessoa de Deus é tão perturbadora que devia provocar nos nossos corações temor. E a palavra de Deus diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Nós não nos devemos aproximar de Deus sem essa reverência. Temos de ter noção de quem Deus é. É muito importante. Isso vai definir que tipo de crente nós somos. Isso define que tipo de crentes nós somos, quando nós nos aproximamos de Deus com esse senso de reverência, de temor de quem Deus é. Há pessoas que... Nós temos testemunhos, relatos na Bíblia, que pessoas no qual Deus se deu a conhecer, e as pessoas caíram por terra como mortas, e Deus levantou-as. Então Deus conversa com Moisés, dá-se a conhecer como o grande eu sou, o Todo-Poderoso, e o capítulo 4 ele começa com uma questão que é colocada por Moisés. Então o capítulo 4, a primeira parte, os primeiros 17 versículos deste capítulo que nós lemos, eles são o seguimento daquilo que já aconteceu e que nós já vimos no capítulo 3. Moisés percebeu que Deus lhe estava a entregar uma missão, e de certa forma nós entendemos que diante daquilo que Deus lhe estava a pedir, era legítimo que Moisés sentisse alguma incapacidade, alguma limitação de executar o plano de Deus. Então é bom nós percebermos
que neste capítulo nós vamos, nos primeiros 17 versículos, vamos perceber duas coisas. Uma é a incredulidade, o funcionamento daquilo que é, da forma como funciona o coração de Moisés e o nosso coração acerca de apesar de Deus se revelar de forma extraordinária a Moisés, de uma forma poderosa, de uma forma extraordinária, de Deus falar com ele, dele perceber quem era Deus, de Deus se revelar como o grande eu sou, que era capaz de o capacitar a executar a missão de livrar o seu povo. Por outro lado, percebemos que, apesar dessa extraordinária manifestação de Deus, Moisés manifesta alguns comportamentos de incredulidade em relação à pessoa de Deus. Nestes primeiros 17 versículos deste capítulo nós percebemos essa extraordinária incredulidade, essa incompreensível incredulidade de Moisés, mas também percebemos a ilimitada graça de Deus para com Moisés. Então, 3 sinais de incredulidade de Moisés que podem servir e devem servir para a nossa consideração e para o nosso crescimento espiritual. O capítulo 4 ele começa com esta questão. Então estamos naquele monte, no meio ao lado está aquele arbusto que arde mas não se consome. Deus está a falar com Moisés, e esta é a altura em que Moisés coloca uma questão a Deus. Percebeu a mensagem, percebeu a missão, então respondeu, diz o primeiro versículo, respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Nós vamos comparar aquilo que Moisés falou nesta altura, com aquilo que Deus já tinha falado, e vamos recuar um pouquinho ao capítulo 3, para ouvirmos, ou para lermos e ouvirmos aquilo que Deus falou a Moisés. Capítulo 3, versículos 16 a 18. Então há um mandato que é colocado por Deus a Moisés, depois de se ter revelado, depois de lhe ter falado todas as coisas. No capítulo 3, versículo 16, diz Deus a Moisés: vai e ajunta aos anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, me apareceu. Notem, não percamos de vista aquilo que Moisés está a dizer a Deus. No primeiro versículo do capítulo 4 diz: Moisés respondeu a Deus e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. É importante saber o que é que prevalece, o sentimento de Moisés ou a voz de Deus. O que é que prevalece no coração de Moisés, se é o seu sentimento ou se é a voz de Deus que tinha falado. Então, no versículo 16, nós lemos aquilo que Deus falou e aquilo que devia prevalecer no coração de Moisés. Não a dúvida, mas a confiança naquilo que Deus falou. E Deus diz então: vai aí junto aos anciãos de Israel, 3,16, e diz-lhes: o Senhor de Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E o Senhor diz mais, no versículo 18, diz: e ouvirão a tua voz, e irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhes: o Senhor, Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir ao caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor vosso Deus. Na verdade, aquilo que Deus falou não achou lugar no coração de Moisés. Por isso, ele coloca esta questão ao Senhor: vou
aos filhos de Israel, e eles não ouvirão a minha voz e vão dizer: o Senhor não te apareceu. Quando o Senhor tinha dito, tinha falado a Moisés: vai, fala, e eles ouvirão a tua voz. Portanto, aqui primeiro sinal de falta de confiança naquilo que Deus fala. E isto é uma lição para nós. Deus tem falado aos nossos corações pela sua palavra, e nós devemos crer nele, não devemos duvidar. A resposta de Deus a esta dúvida, a esta questão colocada por Moisés, é uma manifestação da graça de Deus. O que é que Deus responde? Deus estava disposto a aceitar Moisés tal como ele era, e usar o que ele tinha para realizar a sua obra. O que é que Deus diz a Moisés? Capítulo 4, versículo 2. O que é que tu tens na tua mão? O que é que tu tens na tua mão? E Moisés respondeu: uma vara. E ele disse: lança na terra. E ele lançou na terra e tornou-se numa cobra. A vara que Moisés tinha na mão e que usava para guiar o rebanho do seu sogro, iria ser um instrumento usado por Deus para libertar o seu povo, castigar Faraó e para usá-la de uma forma maravilhosa noutras alturas. Então, o que é que o Senhor diz? O Senhor perguntou, perante esta dúvida, ele não rejeitou a Moisés, mas o Senhor dispôs-se a confirmar e a usar aquilo que Moisés tinha na sua mão, que era uma vara. E o Senhor fez, na verdade, esta maravilha, este milagre, perante os olhos de Moisés. O Senhor disse: lança na terra. E ele lançou na terra, e ela tornou-se como uma cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estenda a tua mão, pega-lhe pela cauda. E estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Uma coisa extraordinária, mais uma manifestação do poder de Deus à vista dos olhos de Moisés. Isto é importante para nós, porque Deus usa aquilo que Moisés usava para o seu serviço de guiar, de conduzir, de apacentar o rebanho do seu sogro, para fazer desse instrumento a única arma que Moisés levou para enfrentar um inimigo tão poderoso como o Faraó, o rei do Egito. Isto é importante. Moisés não foi enfrentar Faraó preparando um exército, preparando uma estratégia que pudesse, na verdade, resultar e derrotar Faraó. Nós vemos um homem que sai para enfrentar o homem mais poderoso da terra naquele tempo, e a única coisa que ele levava para enfrentar era uma vara, que Deus mostrou por si próprio a Moisés, primeiramente a Moisés, que o poder estava na sua mão, não num instrumento. Tudo isso que aconteceu era a manifestação do poder de Deus. Isto é realmente algo muito importante para nós. Nós precisamos, para fazer a obra de Deus, precisamos de muita competência, de muitos recursos. E aquilo que Deus espera de nós é que aquilo que nós temos possa ser colocado nas suas mãos para Deus operar e fazer, na verdade, com que o seu plano possa ser cumprido. Nós precisamos, às vezes pensamos que para podermos ter sucesso na vida espiritual, naquilo que é o nosso desempenho como crentes, e o nosso contributo, pequeno contributo para o engrandecimento do reino de Deus, é preciso realmente algo que tenha muitos meios que possam resultar no êxito da nossa missão. Mas Deus, Ele, apesar de se apropriar
dos nossos recursos, dos nossos pertences. Ele pode fazer com que eles possam ser usados de forma poderosa, apesar de serem simples, pobres, pequenos. Pode Deus usar uma simples vara. Uma simples vara. Com uma simples vara, Moisés enfrenta o homem mais poderoso da terra, naquele tempo. E isto é uma lição muito importante para nós. As coisas simples. Nós podemos perceber na Bíblia, noutras situações, que Deus usa coisas muito simples. O povo avança à conquista da terra. Tem a cidade mais fortificada na região naquele tempo. A cidade de Jericó. Intransponível. O povo de Israel não ataca a cidade com catapultas ou outro tipo de armamento para pôr as muralhas ao chão. O que Deus usa, o que Deus manda usar, Deus dá as suas ordens e depois manda usar cornos de carneiro como trombetas, e o povo grita e as trombetas soam e os muros caem. Coisas simples. Deus usa botijas de azeite. No livro dos Juízes nós temos uma história, um relato contado por Gedeão, que um pão torrado, ele teve uma visão com um pão torrado enorme, rola e destrói o exército daqueles que estavam a oprimir o povo. Coisas simples. Nós não precisamos ser ricos, de termos muito conhecimento. Paulo diz, eu posso ter tudo, muito, Paulo, no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, ele escreve aos Coríntios e diz, eu posso falar todas as línguas, mas se eu não estiver ligado a Deus pelo amor, o amor, estamos a falar do amor de Deus, nada vai resultar. Então eu conheço Deus, eu pertenço a Deus, então eu pego nas minhas coisas simples. O que é que Deus espera? Nós às vezes queremos ver as manifestações de Deus poderosas na nossa vida, mas não estamos dispostos a colocar as coisas, os pertences, os nossos pertences, as coisas simples nas mãos de Deus para que Deus possa usar. Moisés, nesta altura, era um servo do seu sogro, cuidava do seu rebanho, não teria não seria um homem rico, já tinha tido o seu tempo em que possuía muitas coisas, ele era um príncipe do Egito, fugiu para o deserto, conheceu ali, constituiu ali a sua família, mas não deixava de ser um servo, um trabalhador do seu sogro. Não tinha muitas coisas, tinha uma vara, e Deus mostra-lhe que por meio desse instrumento simples que Moisés colocou nas mãos de Deus, Deus usou isso para libertar o seu povo. Então é muito importante nós percebermos isto, irmãos. Se nós queremos ver a manifestação de Deus na nossa vida, Deus diz que se nós não servimos a Deus nas coisas pequenas, Ele não nos vai entregar as coisas grandes. Quem não serve a Deus nas coisas pequenas também não tem capacidade para servir a Deus nas coisas grandes. Se nós não entregamos a Deus, não é só o nosso coração. Deus quer o nosso coração, mas quer tudo. Às vezes nós pensamos, nós temos já o certificado de viagem para a entrada no reino de Deus e junto de Deus. E isso chega para nós. E passamos ao lado daquilo que era o plano de Deus para a nossa vida, das coisas grandes que Deus queria fazer na nossa vida. Precisamos pegar em tudo. Deus quer primeiro o nosso coração, mas quer tudo de nós. E se nós estamos interessados em servir a Deus, Moisés não rejeitou, Deus
colocou essa questão de usar a sua vara, e Moisés disponibilizou e Deus manifestou o seu poder. Assim nós também possamos deixar que Deus use as coisas da nossa vida. A conclusão que podemos tirar daqui é que, se nós queremos ver grandes feitos na nossa vida, do poder de Deus a manifestar-se na nossa vida e a abençoar-nos, a dirigir-nos, a usar-nos para salvação, então vamos deixar que Deus use tudo na nossa vida, as coisas simples que nós possuímos. Quando nós oramos ao Senhor, devemos dizer: Senhor, tu deste-me isto. Família, filhos, são teus, usa-os. Minha casa é minha, mas também é tua. O meu carro é meu, mas também é teu. É isso que devemos fazer, para que Deus possa usar e, com esses meios, trazer libertação, porque essa vara foi usada por Deus para trazer libertação ao povo. Parece que o que aconteceu, aquela vara transformar-se em cobra, depois Deus disse uma outra coisa a Moisés: põe a mão por dentro da tua vestimenta e tira para fora. E quando Moisés tirou a mão para fora, ela estava branca, leprosa. E Deus mandou colocar novamente, e quando a tirou, novamente a mão estava sã, sem doença. E o Senhor diz: e acontecerá que eles crerão quando virem estes sinais. Mas se ainda assim não crerem, Deus tratou a incredulidade no coração de Moisés. Se ainda assim não creres, tu tomarás água do rio e derramarás essa água na terra, e essa água se vai transformar em sangue. Perante estes sinais, eles vão crer que realmente eu estou contigo e que eu te falei. Depois de todo este cenário, depois de todas estas coisas acontecerem à vista de Moisés, estávamos então num monte. Deus falava por meio, estava no meio do fogo daquela sarça, ouvia-se a voz de Moisés, ouvia a voz de Deus, via essas coisas a acontecerem, e parece-nos que não havia razão nenhuma para que Moisés continuasse incrédulo, para que Moisés continuasse na dúvida, para que ele demonstrasse algum sinal de fraqueza, mas avançasse. Deus tinha-se revelado de forma poderosa perante os seus olhos. Mas no versículo 10 nós lemos mais uma vez Moisés a dizer: então disse Moisés ao Senhor: meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado o teu servo, porque sou pesado de língua e pesado de boca. Parece que a demonstração de poder de Deus não foi suficiente para convencer Moisés e tratar a sua humildade, a sua incredulidade. E vemos aqui neste versículo uma postura de Moisés, de uma falsa humildade, ou de humildade em que Moisés se coloca esta questão diante de Deus: eu não sou homem eloquente. Isto é, Moisés pensava em si próprio que para falar com a pessoa mais importante da terra naquele momento, ele não era a pessoa indicada. Os 40 anos no deserto tinham feito dele, não sabemos como é que Moisés era como príncipe, não temos grandes detalhes, mas diz-nos a palavra de Deus, lá no Novo Testamento, que ele tinha sido instruído em toda a ciência dos egípcios. Portanto, seria uma pessoa bem preparada para, naquela altura, pensava ele, para enfrentar com argumentos e com uma palavra de tal forma eloquente que convencesse a Moisés. Esse era o plano de Moisés. E por isso ele argumenta e coloca-se: Deus, eu sou
os 40 anos de jornada no deserto a apacentar ovelhas tinham feito o seu, no pensar dele, o seu estrago. Tinham destruído essa capacidade de falar em público, de tratar de assuntos. Moisés, quando saiu do Egito, tinha 40 anos, era um homem ativo. É possível que participasse nas assembleias em que se decidia coisas que tinham a ver. O Egito foi uma grande potência. Nós ainda hoje, passaram-se 6.000 anos, e vemos monumentos, coisas que ainda fazem pensar, monumentos com engenharia de tal forma desenvolvida que ainda hoje fazem a ciência pensar como é que foi possível há 6.000 anos atrás haver conhecimento suficiente. Nós estamos a falar de um tempo a esse nível, por exemplo, e haverá outros, de desenvolvimento da ciência na parte de engenharia civil, uma coisa que ainda hoje faz confusão com todos os meios que nós possuímos. Como é que foi possível arquitetar e desenvolver determinados monumentos com coisas tão extraordinárias? E Moisés viveu 40 anos nesse tempo. Agora passaram 40 anos e na opinião de Moisés tinha perdido algumas faculdades que tinha como príncipe do Egito, versado em toda a ciência dos egípcios. O que é que Deus não precisa? Deus quer usar-nos tal como nós somos. E Deus tem coisas que acontecem na nossa vida que não são mais do que a preparação de Deus para nós desempenharmos melhor a sua função. O plano de Deus é sempre melhor que o nosso. Sempre. Nós, se temos que enfrentar determinadas situações, pensamos que para falar, por exemplo, evangelizar uma pessoa, um professor, nós temos que ter alguma argumentação, alguma capacidade de argumentação que de certa forma convence as pessoas. Mas a verdade é que nós não precisamos de convencer as pessoas, e nós nunca vamos converter uma pessoa. O Espírito de Deus é que convence. Nós temos que simplesmente apresentar a palavra de Deus, e esse trabalho é do Espírito de Deus. Tens uma vara, usa a vara. Temos outras coisas na nossa mão, usemos essas coisas, porque Deus é que vai fazer com que essas coisas funcionem para a sua glória. Deus é que faz essas coisas. Então Moisés diz: eu não sou uma pessoa, eu não me acho capaz de poder falar com a pessoa mais importante, uma pessoa que sabe falar, que tem muito conhecimento. Eu acho que não sou capaz. Essa era a questão. Eu sou humilde. E Deus responde mais uma vez com uma manifestação da sua graça. Deus diz a Moisés: quem é que fez a boca do homem? Quem é que fez o cego, o que vê? Porque é que estás com tantas dúvidas? Porque é que estás com tanto medo? Eu posso usar a tua boca de forma que tu nem pensas. Já não aconteceu, irmãos, quando nós às vezes falamos do Evangelho a certas pessoas, e que nós, depois de chegamos à nossa casa e pensamos: de onde é que isto saiu? O que eu disse àquela pessoa, como é que isto saiu? Porquê? Porque o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus falou aos discípulos: quando vocês falarem aos outros acerca de mim, não estejam preocupados em fazer um grande discurso, porque eu é que vos darei as palavras que vocês vão de falar. E isto aplica-se na experiência de Moisés. Apesar de, humanamente, nós percebemos que ele realmente era legítimo o seu receio, mas ele deveria depositar em Deus toda a sua confiança, que Deus era capaz de o capacitar para dizer aquilo que era necessário dizer a Faraó: eu serei contigo, eu é que porei as palavras na minha boca, não estejas com medo, porque eu é que fiz a boca do homem, eu é que
fiz o que fala e o que não fala. Deus é, na verdade, poderoso para usar também. Não só é poderoso, Ele quer usar a nossa boca, a nossa língua, ainda que pessoas também, às vezes estamos exatamente na mesma posição de Moisés. Por isso, Moisés é uma figura também daquilo que nós somos. Achamos que não somos capazes, achamos que não temos recursos, e duvidamos, como temos medo, como Moisés teve. Então é muito importante este momento na vida de Moisés, porque tem grande ensino para nós percebermos que Deus está acima de tudo e que devemos confiar nele, e Ele pode fazer, na verdade, e usar quem nós somos e aquilo que temos para a sua glória. Então o Senhor diz, a esta colocação de Moisés, diz o Senhor: quem fez a boca do homem, ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai pois agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Dependência completa de Deus. Dependência completa de Deus. Nós devemos em cada dia colocar-nos diante de Deus logo pela manhã e pedir a Deus que use a nossa vida para a glória do seu nome. Ando aqui com um problema físico, não sei, fiz uns exames esta semana, vamos ver qual é a gravidade disso, mas tenho dificuldade em andar, uma dor aqui na minha perna que tenho muita dificuldade, tenho de trabalhar com muita dor e com muito sacrifício, e possivelmente, não sei, vou ter mesmo de parar. Mas isso, só para dizer uma coisa, fui a uma consulta de osteopatia e a técnica disse-me: a primeira coisa que você deve fazer quando se levanta agora é exercícios para lubrificar as suas articulações, para que depois do dia seja mais fácil. Portanto, alguns exercícios para poder lubrificar as articulações e depois poder andar o dia melhor, e ter um melhor desempenho e menos sofrimento. Isto vem a lume porque a primeira coisa que nós devemos fazer quando nos levantamos é buscar a presença de Deus, a ajuda de Deus, para que o nosso dia possa decorrer e, de alguma forma, pode ser uma coisa muito simples, em cada dia nós possamos dar o nosso contributo para o engrandecimento do reino de Deus. Essa deve ser a nossa maior preocupação. Até de nos levantarmos, podemos fazê-lo ainda na cama, pedir a Deus que nos dê a possibilidade, ainda que com todas estas fraquezas, com todas estas dúvidas, podemos ser usados para a glória do Senhor. E mais uma vez esta experiência de Moisés é muito importante para nós. Então, os sinais e as maravilhas não foram suficientes para convencer o coração de Moisés. Ele usa o argumento de não ser um homem eloquente. Depois de o Senhor falar com ele e manifestar mais uma vez a sua graça, diz o Senhor: vai, no versículo 12, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que te há de falar. Mas Moisés ainda não fica por aí, não fica só por aí. E ele diz, Moisés responde e disse: meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Moisés preferia, neste momento, este último argumento usado por Moisés, ele preferia que fosse outra pessoa. Ele coloca a Deus, ele envia o outro, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Porque Moisés preferia esconder-se atrás da sombra, ou amparar-se atrás da sombra de outro igual a ele, do que confiar única e exclusivamente no mandato de Deus. Nesta altura,
E por isso esta é uma lição, por um lado, da incredulidade que pode tomar o nosso coração, mas também é uma lição da manifestação da graça de Deus. Deus podia dizer: chegaste ao limite, agora chega. Eu já te dei sinais de que podes confiar em mim. Agora tu estás a querer que seja outra pessoa e preferes confiar num igual a ti do que em mim, que sou Deus. Deus podia dizer: chegaste ao limite, vou arranjar outro, vou substituir-te. Mas Deus não faz isso. Deus dá-lhe um companheiro, dá-lhe um irmão, que no caso é mesmo seu irmão na carne, Arão. Deus não rejeita Moisés, Deus envia o seu irmão Arão. O mandato de Deus para Moisés continua de pé. Ele simplesmente vai usar um outro irmão. E como são importantes os irmãos também, aqui podemos tirar duas lições: como são importantes as pessoas que Deus manda à nossa volta para quando nós estamos inseguros. Era o caso de Moisés. Moisés estava inseguro: eu não sei falar, Moisés, ele sentiu dificuldade em ir ao próprio povo. Diz: eles não vão crer em ti. Mas depois ele não tinha só o mandato de transmitir a mensagem ao povo, ele tinha o mandato de transmitir uma mensagem a Faraó. E na verdade vemos que ele neste mandato que Deus lhe dá, ele sente sempre o amparo de Deus. Deus não o rejeita, mas capacita-o a poder desempenhar a obra que tem para ele. Diz o Senhor: toma, pois, a vara. Deus dá-lhe um companheiro, e são importantes as pessoas que Deus coloca ao nosso lado para podermos também sentir esse apoio. Deus age de forma sempre graciosa, e ainda bem que Deus não nos rejeita. Assim como foi com Moisés. Deus podia dizer: bom, chegaste ao limite, já não serves para desempenhar a missão que eu tinha preparado para ti. Mas Deus não faz isso. Deus manifesta a sua graça, Deus capacita Moisés, e quando chega a este limite, Deus dá um companheiro para que ele se sinta amparado e possa realizar a obra que ele tinha proposto para ele. Então, do versículo 18 até ao 23, nós vemos o avanço de Moisés. Terminou esta conversa que Deus teve com Moisés, e Moisés esteve com Deus neste monte. Deus manifestou a sua graça, a sua complacência para com a incredulidade, e revestiu também de todos os recursos que ele necessitava para desempenhar a sua missão. E vemos no capítulo 18 que que Moisés volta para o seu sogro, reúne a sua família, despede-se do seu sogro, deste convívio de 40 anos, obtém a bênção do seu sogro, diz: vai a paz. Ele fala qual seria a sua missão e reúne a sua pequena família e coloca os seus pertences num jumento e avança para o Egito com a vara de Deus na sua mão. E essa vara, ela simbolizava, ela iria ser usada para trazer salvação e libertação ao povo de Israel e para juízo e condenação de Faraó. Essa vara, esse instrumento que Moisés colocou nas mãos de Deus, Deus iria usar para trazer a salvação e a libertação ao povo de Israel e para a condenação e juízo do Faraó do Egito. Assim também é a mensagem de Deus, a mensagem que Jesus veio trazer à terra. Aqui na frente nós lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa mensagem de salvação que é enviada por Deus por meio de Jesus para trazer salvação.
O instrumento usado por Deus para trazer salvação ao homem é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. E diz a palavra que quem nele crê não é condenado. O próprio Senhor Jesus diz que veio trazer salvação, mas veio trazer juízo. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Então, esse instrumento que Deus coloca nas mãos de Moisés, nós podemos tentar perceber por imagens aquilo que estava a acontecer. Moisés reúne a sua pequena família e vai enfrentar o faraó com a vara de Deus, diz-nos aqui, com a vara de Deus na sua mão, unicamente com esse instrumento que à partida parecia-nos que não, quem olhasse para aquele quadro iria pensar: coitado de Moisés, coitado de Moisés, um sopro de faraó vai deitá-lo abaixo. Mas Moisés ia revestido com o poder de Deus. O Senhor Jesus, ao despedir-se dos seus discípulos, antes de subir à glória, ele deu uma promessa: vocês ireis ser revestidos do Espírito Santo. Ele vos vai capacitar. Nós não temos que enfrentar, não temos que temer nem a carne nem o sangue, porque nós estamos capacitados por Deus. É bom que tenhamos esta consciência. Nós estamos capacitados por Deus para enfrentar as coisas mais poderosas do mundo. Eu não sei o que é que os irmãos têm, como é que têm sido as vossas orações por causa daquilo que está a acontecer no mundo hoje, mas por causa de estarmos a ler estas passagens e aquilo que aconteceu com Moisés e a forma como Deus intervém e Deus muda a história e Deus salva o povo e Deus usa Moisés, usa uma simples vara para castigar Faraó. Eu vou-vos dizer o que aconteceu. Já aqui o Paulo falou quem mata, quem não mata. Eu vou-vos dizer qual foi a minha oração hoje, porque o quadro é tão mau, tão feio. Nós temos visto imagens de cidades arrasadas. O poder de fogo deste invasor, como o poder do inimigo, é uma coisa brutal. Arrasa tudo. E não está ainda a usar todo o seu poder de fogo. Porque se isso for usado, a terra que nós conhecemos irá ser outra. A terra que nós conhecemos e a vida que nós conhecemos vai desaparecer. Se esse poder de fogo for usado. Eu vou-vos dizer qual foi a minha oração hoje. Já falei isto quando tomava café ali com pessoas até descrentes. Eu orei ao Senhor hoje e disse ao Senhor: Senhor, este homem precisa de uma lição e só tu lhe podes dar. Está visto que ninguém pode enfrentar este homem. Se o quiser enfrentar, vai ser um cataclismo. Mas Deus pode lhe dar uma lição. Irmãos, nós às vezes compartimentamos, dividimos a nossa vida e vivemos uma esfera espiritual que não faz grande sentido. Nós precisamos de nos ajoelhar e pedir a Deus que intervenha da forma que Ele quiser e usando o método que Ele quiser. Mas que este homem precisa de uma lição, eu creio, só Deus lhe pode dar. Só Deus lhe pode dar. Não pedi a sua morte, não pedi. Peço a Deus que intervenha, que tenha misericórdia. Sabem que a Rússia, ou melhor, sabem que a Ucrânia, nos países de leste, é o país com mais crentes. Se o regime soviético dominar aquele país, os crentes têm a sentença de morte lida. Têm a sentença de morte assinada. Nós precisamos orar muito para os nossos irmãos. Há dias que não tenho notícias do nosso irmão Arthur.
não sei o que é que se passa, mas como ele, há milhares na Ucrânia de crentes que professam o nome do Senhor. Então, voltemos à nossa lição. Moisés enfrenta o grande faraó com uma vara, unicamente com uma vara na sua mão, para poder combater e vencer o grande faraó. Deus estava no controle. Nós dizemos muitas vezes que Deus está no controle, mas aqui nós vemos Deus a controlar todas as coisas. Apesar de tudo, a não rejeitar Moisés, a não substituir o seu plano, Deus tinha um plano para ele e foi trabalhando, foi sendo gracioso, manifestou a sua graça para com ele, compreendeu a sua incredulidade, a sua timidez, a sua falta de coragem até, e trabalhou nisso e usou Moisés para libertar o seu povo. Nós avançamos e terminamos com o capítulo que nós lemos. Tem aqui um episódio um pouco estranho, a partir do versículo 24, que até ao versículo 27, ou melhor, 24 a 26, que tem a ver com um segredo na vida familiar de Moisés. No caminho, eles pararam numa estalagem, e diz aqui a palavra, às vezes nós lemos isto e nem percebemos bem o que é que aconteceu, porque diz aqui na passagem que nós lemos que Deus quis matar Moisés. Versículo 24, e aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Havia um segredo familiar na vida de Moisés. Cuidado com os segredos, as coisas ocultas na nossa vida. Cuidado com isso. Isso é também alguma coisa que nós devemos ter em atenção. Havia um segredo na vida desta família. Moisés era um israelita e ele sabia, desde os tempos de Abraão, que todos os filhos rapazes da linhagem de Israel teriam que ser circuncidados. O que aconteceu é que a mulher de Moisés não era israelita. Ele conheceu-a no deserto, quando fugiu para o deserto. O sogro de Moisés não era israelita. Vemos mais tarde este homem, sogro de Moisés, a dar-lhe uma dica importante para conduzir o seu povo. Quando Moisés estava um bocado atrapalhado, depois isso vamos ver à frente. Era uma pessoa que foi uma boa influência na vida de Moisés, o sogro de Moisés. Mas na verdade eles não eram israelitas. E havia este segredo na família de Moisés, em que o seu filho não era circuncidado. E Deus encontrou-o, e o que nós lemos aqui é que o Senhor o quis matar por causa desse segredo. Zípora, que era a sua mulher, ela percebeu e ela própria circuncidou o seu filho. Já não era uma criança como era o ensino e a prática do povo israelita, mas ela própria circuncidou o seu filho, já um jovem possivelmente, e dessa forma o problema foi resolvido. No entanto, ela diz que ela chamou a Moisés esposo sanguinário, por causa da circuncisão e dos efeitos da circuncisão na vida ou no corpo daquele jovem. Portanto, este episódio ele é um pormenor de alguma coisa que estava encoberto, mas que o Senhor conhecia, e por causa disso, para que as coisas fossem realmente, o propósito de Deus fosse perfeito, havia necessidade que isso acontecesse, e aconteceu desta forma que nós temos aqui assim, e é importante. É um detalhe, mas é um detalhe que não passa em branco na Escritura. Porque é que isto aparece aqui? Mas nós estarmos dentro da vontade de Deus, Ele requer, na verdade, também o cumprimento daquilo que é
tudo aquilo que Deus nos pede para fazer. Então, Moisés encontra-se com Arão e os dois vão perante os anciãos da casa de Israel, oprimidos 400 anos no Egito. Já vimos aquilo que aconteceu para trás, de opressão, de escravatura. Moisés encontra-se com o seu irmão e diz-nos aqui, a partir do versículo 30, que Arão falou todas as palavras que o Senhor falou a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo, tudo aquilo que o Senhor, certamente a questão do uso da vara, esses sinais que Deus deu a Moisés para que o povo cresce. E diz no versículo, terminamos com o versículo 31, e o povo creu, e quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Então, a primeira, Moisés chega, coloca os pés novamente no Egito e faz aqueles sinais, fala com o povo creu e adorou ao Senhor. E muitas coisas vão acontecer a partir daqui. Deus vai executar o seu plano de libertação, que termina com o derramamento de sangue para proteger os primogênitos dos filhos de Israel, e é, na verdade, a instituição da Páscoa dos judeus, que é simbólica, simplesmente, e que nos mostram aquilo que Deus fez por nós, enviando o seu Filho para verter o seu sangue para nos salvar. Então vai acontecer, nós vamos para a semana avançar no capítulo 5 e nos outros, até chegarmos a esse momento, e vamos ver a forma como Deus usou Moisés. Este foi um momento decisivo na vida de Moisés, em que Deus o capacita para tratar da sua incredulidade, aceita-o e usa-o para poder realizar a sua obra. Assim nós também, esta também é a lição, e voltamos um pouquinho mais atrás, coloquemos nas mãos de Deus aquilo que somos e aquilo que temos, para que Deus possa usar para trazer salvação e libertação a este povo que está oprimido por um inimigo ainda mais poderoso do que Faraó, ainda mais poderoso do que o Putin, porque estas pessoas simplesmente estão a ser usadas para realizarem a obra de Satanás. O poder maior é de Satanás, e diz-nos a palavra de Deus: nós não devemos temer nem a carne nem o sangue, mas temer, na verdade, aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. Isto refere-se também àquele que é mais poderoso de todas as coisas, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que possamos, como o povo neste momento reconheceu que Deus, 400 anos, é a primeira vez que lemos que o povo se levantou para adorar o Senhor. É um momento especial em que realmente há o reconhecimento de quem Deus é e da necessidade que nós temos de adorar ao Senhor. Que o possamos fazer também na nossa vida e apropriar-nos destes ensinos e desta experiência deste homem de Deus, que na verdade foi um grande homem de Deus, talvez o maior líder que Deus, ou que a terra teve. Conduz uma nação em movimento de cerca de 2, 3, 4 milhões de pessoas, com tanto problema, mas que Deus foi com ele e o ajudou. Assim nós também possamos colocar-nos nas mãos de Deus, colocar-nos a nós e o que temos nas mãos de Deus, para que Deus possa realizar a sua obra e promover a sua própria glória, para a honra e glória do seu santo e bendito nome. Amém.